Olá, advisors, tudo bem? Mais um episódio do Trigo no Coffee, tenho certeza que vocês vão adorar. Eu estou aqui com meu amigo Guerra da Fame, sócio comercial. Eu acho que tem muito aprendizado para vocês. E lembrando que esse é um oferecimento do Trigo no Sirius Flex 5, nosso produto de crédito privado high grade que está bombando esse ano com 106, 107% do CDI. Tudo bem, Guerra? Bom dia, Fusaro. Tudo certo e contigo? Tudo bem, obrigado aí pela participação. Estou muito feliz aqui que você está aqui com a gente tem um relacionamento muito grande, né, com a FAME, com a Faros, o Marcão já veio aqui também, deu um show, e então a gente está muito feliz aí. Bacana, obrigado. Depois que o Marcão veio aqui, a gente veio aqui para contribuir um pouquinho, porque o Marcão dá show. A barra aumentou. Sobe lá no céu, o Marcão é sensacional, um cara, um profissional sensacional, uma pessoa boníssima, e é um prazer, eu tenho um orgulho ali de compartilhar o escritório ali com ele todo dia, poder trocar uma ideia com ele, é uma pessoa sensacional. Beleza, a gente gosta muito dele também, da Faros, né, da FAME. E, pô, vamos começar, né? Queria fazer a primeira pergunta, né? Quem que é o Guerra? Me chamo Felipe Venturini Guerra, sou natural de Caxias do Sul. Boa. O pessoal conhece muito o pessoal do mercado conhece muito por Randon, por Marco Polo, por Fras-le. O resto do país conhece muito pelo Juventude. O pessoal do Caxias vai ficar com raiva de mim, mas a verdade é essa, não tem o que fazer. Faz parte. Sou de Caxias do Sul e, por incrível que pareça, sempre gostei de economia. O primeiro livro de Bolsa de Valores que teve lá em casa, tem guardado até hoje, é de 1987. E sempre foi uma conversa muito do dia a dia com meu pai sobre economia, sobre investimento. Sempre gostei do tema. Legal. E aí, quando eu estava para sair do colégio, uma conversa que eu tive com ele foi: e aí, o que eu vou fazer? Porque ele não fez faculdade, nem minha mãe. E sempre teve aquela questão: e aí, o que eu vou fazer na faculdade? O que eu vou tentar? E aí ele me disse: cara, o que tu tem a perder? Tu tem 17 anos, tenta fazer o vestibular na Federal, vai que tu passa. E aí fiz o vestibular para economia e Deus me abençoou, consegui passar. Na rabeira, mas passei, estava dentro e fui morar em Porto Alegre. Boa. Fazer economia lá, estudar. Aí faculdade era manhã, tarde e noite. Teve muita gente ali que conseguiu contribuir ao longo da minha vida acadêmica, que é um trabalho, uma mudança muito grande. Mas você gostou de economia por quê? Assim, seu pai, como é que foi esse seu gosto aí que você começou pela parte financeira? Sempre foi um tema em que a gente conversou, eu e meu pai. Tá. Sempre foi uma conversa sobre política, principalmente política. Tá. A gente sempre falou muito sobre política, sobre o que estava acontecendo no Brasil. Eu me lembro, até hoje, nós num camping, era fevereiro de 92, e conversando sobre plano verão, plano Collor, o que estava acontecendo no Brasil. E ele sempre me dizia assim: dólar é uma coisa que tu sempre tem que ter, independente do precisar ou não. É a única moeda que aceitam no mundo como um todo. A moeda daqui tu nunca sabe o que vai acontecer. Década de 90, pré-plano real. E era uma conversa muito tranquila. Por mais que eu fosse jovem, a gente sempre gostou do tema. Eu sempre me interessei. E ele sempre me incentivou a ler. Eu me lembro que eu era bem jovem, tinha toda a coleção de livros, uma almanaque da Mônica, quadrinhos, e aí tu vai pegando o gosto pela leitura e vai entendendo um pouco mais se interessando um pouco mais. Ele gostava de ler também, então sempre teve essa relação próxima. E Faculdade de Economia, a Federal do Rio Grande do Sul, a conhecida URGS, Tá. ela é uma faculdade muito boa. Tive professores muito bons, tenho ex-colegas. Você entrou com quantos anos lá, você lembra? 18. 18, pô, você era muito novo, né? Pô, que legal. Quando eu fiz o vestibular eu passei e... Caxias do Sul tem quantos habitantes, mais ou menos? Caxias é um lugar do pequeno, Sul, né? Caxias do Sul é uma cidade de mais ou menos 500 mil habitantes. Tá. É uma cidade que tem uma universidade, na minha época, lá em 2001 para 2002,
tinha uma universidade, tinha duas, uma faculdade e uma universidade. E só tinha a federal só tinha em Porto Alegre a federal. E como eu era jovem, né, meu pai me disse, cara, olha o tamanho do mundo, olha as oportunidades que tem aí. Aproveita, tu é jovem, se tu não passar no vestibular esse ano, Aí você foi para vai lá, fazer alguma coisa entrou, diferente. e aí você morava lá, morava na própria universidade, Morava numa república. na República? Ah, Pô, que legal. tu vai fazer amigos, tu vai dividir aluguel, almoçar no restaurante universitário, almoçar, jantar, divide aluguel, vida de universitário, nada de diferente do que a gente vê no Brasil inteiro, as pessoas se mudando para buscar uma evolução na sua vida. E tive muita sorte das pessoas que foram meus colegas, hoje têm muito sucesso na área acadêmica, a maior parte deles é professor, é economista de formação, de bancos, de federações. Então, tive muita sorte ao longo da minha vida acadêmica de ter pessoas que aumentaram muito a concorrência, aumentaram muito a barra do meu dia a dia. Legal. Ô Guerra, mas antes da gente falar um pouco da carreira, você tem algum hobby? Aliás, antes de falar sobre hobby, antes que o pessoal reclame comigo. Tava esperando pelo café mesmo. Vamos tomar um café aqui, café da prensa francesa. Essa daí é boa. Essa aqui é muito boa. Café aqui é tudo Depois diferente. Depois eu vou pedir a indicação de onde tu conseguiu essa prensa. Saúde. Café, oferecimento do Sirius, mais uma vez, fundo bombando, 107%. Tem que pagar o salário aqui, né? Então tem que falar bem do Sirius. 107 do CDI. 107 do CDI, sendo que é o maior CDI. D5. Sendo que é o maior CDI desde 2006, não existia nem iPhone. Vamos voltar. E aí você tá dizendo... Assim, hobbies é uma coisa que sempre gostei de ler, a vida toda. Gosto de atividade física, gosto de passear, gosto de viajar, gosto de aprender línguas. Todo lugar que eu vou viajar, eu gosto de buscar antes aprender expressões do dia a dia para conversar com as pessoas, tentar entender a língua delas, aprender alguma coisa diferente. Mas você fala alguns idiomas ou você pega só algumas expressões? Você fala... Eu tive sorte de conseguir um emprego nos Estados Unidos. Ah, que legal. Onde eu fui ser garçom e lidar com o público. Pô, que bacana. E tive a sorte de começar a trabalhar 8h30 da manhã e até fazia almoço, fazia janta, falando inglês o dia inteiro. Que legal. Então, assim, me vido bem. Outras línguas... Você ficou quanto tempo nos Estados Unidos? Fiquei em torno de 5 meses. 5 meses, entre trabalhar e viajar. Legal. As outras línguas é muito mais o dia a dia, trivial. Você pegar e tal. É o trivial. Você estava em Dubai agora que você me falou, né? Isso. Ganhou lá uma premiação e tal, tava lá com o Marcão. Você se virou bem lá. Falou árabe lá. Algumas coisas, árabe é um pouco mais complicado. É um pouco mais complicado, mas algumas coisas saem. Eles são muito... Lá, a viagem foi uma premiação em relação a 2024. Foi uma viagem sensacional. E poder conversar com as pessoas, trocar ideia, é algo que eu gosto bastante. No dia a dia, nada fora do comum. É conseguir treinar, é conseguir ir cozinhar, é conseguir aprender uma receita diferente, é conhecer um lugar diferente, visitar. Acredito que isso engrandece a pessoa também. O que você aprendeu lá em Dubai? O que você mais gostou e o que você não gostou? O que eu não gostei é que nós viemos de uma cultura de valorização das pessoas. De ver pai e mãe, ver todas as pessoas de uma maneira muito respeitosa. Querendo ou não, a cultura existe uma hierarquia social que aqui não existe. Não existe, Então, é algo muito... Tratamento das mulheres e tal, né? Diferente. Tem que se preocupar com vestimenta, não pode ter algumas ações ali, algumas atitudes no dia a dia, que quando são poucos dias, tudo bem. Sim. Porém, quando você vai viver lá, é aquela pedrinha no teu sapato que no início não te incomoda, depois de 1 quilômetro tu não aguenta mais. Sim. Mas é uma cidade sensacional pela capacidade que ela teve de sair do deserto.
ela foi construída e tu conseguir ver o que o empreendimento humano bem direcionado gera de desenvolvimento é algo muito bacana. Tu vê lá, praticamente toda a água que tem lá é dessalinizada. É tecnologia, é a inteligência humana trabalhando ali. Sensacional ver aquilo ali, tudo que se desenvolveu. E fora isso, assim, nada de diferente do ser humano tradicional que leva uma vida de trabalho. O que você aprendeu, assim? Teve alguma coisa? Você tá me falando que teve um lugar que você foi lá que o cara vendia pra caramba, você aprendeu algumas dicas de como vender ali, não? É muito bacana quando você vai nesses lugares que tu vê a dedicação das pessoas em te atender bem. Que legal. Como lá tem um mercado muito tradicional de especiarias, produtos e mais diversos possíveis, tu vê como as pessoas buscam te tratar bem. O objetivo é fazer negócio? É eles venderem? É. Mas indiretamente eles tratam as pessoas bem. Que legal. E tu vê que eles batem o olho em você, eles falam português contigo, aí vem americano, eles falam inglês, aí vem francês, vem argentino, vem espanhol, vem o chinês, eles conseguem surfar em todas essas línguas de uma maneira muito natural, de uma maneira muito suave, fazendo com que as pessoas se sintam confortáveis de estar ali. Todo mundo sabe a regra do jogo, todo mundo sabe que eles estão ali para vender, todo mundo sabe que tu tem que negociar ali com eles. Sim. E, ao mesmo tempo, essa proximidade, essa gentileza é algo que quem vive no dia a dia comercial, de assessoria, de cliente, é muito bacana de você ver. Conseguiram fazer você comprar alguma coisa lá? Não funcionou, não? Se você for para lá e você não comprar nada, eu vou te dar uns parabéns. Eles são muito persuasivos. Quando eu fui para lá, antes de chegar lá, foi muito engraçado que eu sempre tive muito cabelo, né? E teve um senhor que sentou do meu lado, ele queria me convencer que eu deveria aceitar um cartão de um médico que ele estava acompanhando na Turquia, de um amigo dele, que falou, olha, você não sabe o dia de amanhã e tal, né? Porque lá na Turquia tem a questão lá de um tratamento específico que é muito famoso e tal. Falou, pô, mas eu tenho muito cabelo. Ah, mas você nunca sabe o dia de amanhã. E o cara falou tanto que acabei pegando o cartão. E o segundo ponto foi que ele tinha 3 filhas, quase que ele me vende uma delas. Eu falei, pô, mas eu sou casado. Juro por Deus. Começou a falar bem das filhas. Pô, esse cara é esquisito, porque esses caras são muito bons, né? Eles são negociadores natos. Fazem isso a vida toda. Sensacional. Muito bom. Pô, muito legal. E me fala um pouquinho, né, a gente indo para a carreira, né? Como é que você começou no mercado financeiro, Guerra? Tava numa transição de carreira da vida acadêmica para trabalhar lá em Porto no mercado Alegre. financeiro, exatamente. Aquela vida acadêmica de bolsista, CAPES, CNPq. E passei num concurso, mas vi que ser professor não era para mim, mas sempre gostei de conversar com as pessoas, de apresentar ideias, apresentar possibilidades. Entrei num escritório de assessoria de investimentos em Porto Alegre, onde o meu foco era ministrar palestras e cursos. Foi bem naquela época que a XP estava com o programa de educação financeira. Sim. Aprenda a investir na bolsa, aprenda a investir seu dinheiro, finanças pessoais, casais inteligentes se enriquecem juntos. E o meu dia a dia... É verdade isso, cara? Isso é comprovado? É comprovado. O Serbasi diz que sim, e o Serbasi é autoridade. Não vou discutir com o Serbasi. E a gente levava muito isso para as pessoas. Conhecimento, informação. E foi assim que eu entrei no mercado financeiro. E em 2012 retornei para Caxias. Não, mas peraí, aí você entrou nesse escritório, era em Porto Alegre. Em Porto Alegre, né? Já era um escritório da XP, não? E sim, era um escritório da XP. Tá, legal. E aí fiquei nesse escritório... Mas você fazia o quê? Você fazia só treinamento ou você também conversava com clientes? Como é que era? Você treinava os assessores, é isso? A minha função era basicamente trazer as pessoas para as palestras, levar conhecimento, era ministrar os cursos, até a parte em que a pessoa habilitava o cadastro, que esse era o padrão que existia lá em 2010, 2011, 2012. Isso permaneceu de uma maneira muito forte
nos escritórios e na própria XP por bastante tempo que a gente via lá. Era um escritório da XP mesmo, ou era alguém ou Era associado? afiliado. Era uma afiliada da XP. É. Tá. Naquela época já era todo mundo afiliado. Tá. E o programa de educação financeira era conhecido nacionalmente. Que legal. E lá eu fiquei. A minha função basicamente era essa parte educacional. Tá, entendi. Tinha muito essa responsabilidade de trazer as pessoas para terem conhecimento e abrir as contas. O Benchimol fala muito disso nas entrevistas e no livro dele. Então, a minha função basicamente era essa. Eu comecei na Bolsa em abril de 2002. Tá. Migalha, nem sabia o que estava fazendo. Legal. Então, assim, tu já pega lá a crise, tu já pega estudar economia, tu vai agregando um pouco mais de conhecimento ao longo da tua vida. Tá. E, querendo ou não, 2002 a gente teve ali uma pequena crise no Brasil, Sim. das eleições, depois teve 2008, eu entro no mercado ali em 2010, 2009 para 2010, e começo a conversar com as pessoas um pouco mais sobre conhecimento do mercado financeiro. Aí você saiu depois desse escritório, ficou quanto tempo lá? Você foi para Porto Alegre, é isso? Eu não entendi. Eu fui para Porto Alegre em outubro de 2002, eu voltei para Caxias do Sul em março de 2012, foram 10 anos. Entrei na Messen, hoje, FAME, em junho de 2012. Tá. Voltei para Porto Alegre em abril de 2022 e estou aqui em São Paulo desde abril de 2024. Pô, é muito recente, então, a sua estada aqui em São Paulo, né? É bem recente a minha história em São Paulo. O mercado é muito jovem. A gente abriu nosso escritório aqui em São Paulo, a Messen, hoje FAME, em 2016, se eu não me engano. Tá. Ah, mas antes disso, me conta aquela história que você estava falando lá, que quando você estava... quando você começou como assessor, que você começou a falar da XP e tal, né? Me conta essa história, que essa história é legal. Então, tem uma história bacana que é real. Quando você chega em Caxias do Sul, uma das principais entradas tem uma mecânica lá. Uma mecânica muito antiga. E essa mecânica se chama Mecânica XP. Olha só, o pessoal já era visionário. Já. Então, as pessoas, quando você ia conversar sobre assessoria de investimentos, sobre, naquela época, Messen, XP, as pessoas relacionavam muito com a mecânica. Então, tinha um step anterior para falar sobre investimento que era explicar, não é da mecânica. Que legal! É uma característica que tem da cidade. Você não falava assim, olha, eu sou martelinho de ouro, eu faço funilaria, mas agora eu também faço mercado financeiro. Eu sou especialista em martelinho de ouro. E também... A gente faz qualquer coisa para o cliente. É uma situação peculiar lá da cidade. Olha que coisa, um negócio que não faz muito tempo. Uma mecânica do interior era mais conhecida que XP. Olha como o mundo, né, dá volta. Incrível, né? É muito rápido. Eu entrei no mercado lá em 2010 e quando a gente começou, era abrir cadastro, pessoa física, preencher na mão, assinatura, comprovante de residência, tudo era físico. E era um dia a dia muito não era convencimento, era muito de levar conhecimento para as pessoas, para que as pessoas tivessem algo que, querendo ou não, aqui no Brasil, e não é culpa de ninguém, essa questão de educação financeira, de investimento, de planejamento patrimonial, não é um tema em que naturalmente as pessoas falam em família. Entre amigos, menos ainda. E normalmente é para contar umas histórias, umas vitórias que nem sempre são tão críveis assim. Agora, você teve uma trajetória muito meteórica, né? Porque, assim, pouquíssimo tempo você teve uma ascensão aí nos principais escritórios, né? Que é da XP, se não é o principal, aí, principalmente em termos de AUM, né? 65 bi, quer dizer, muito significativo, né? Uma casa extremamente respeitada, né? E você conseguiu uma posição muito alta, assim, em termos e rápida, né, nessa ascensão. O que você acha que levou você você ter essa trajetória, assim, meteórica, vamos dizer assim, né? Fusário, essa é uma coisa que, se você perguntar para as pessoas que convivem comigo no dia a dia, elas vão responder que eu sempre digo que eu sempre tive muita sorte. Legal. Eu sempre tive muita sorte. Muito humilde também, né? Eu sempre tive muita sorte de estar no lugar certo, rodeado pelas pessoas certas. Eu entrei na Messen,
que depois fez a fusão com a Faros, se tornou a FAMI. Uhum. O processo de fusão é um processo complexo. O processo de você desbravar um mercado que nos Estados Unidos já era comum, mas aqui no Brasil ninguém conhecia, é complexo. E é fundamental você ter pessoas que têm uma cultura, que têm valores muito semelhantes com o teu, que pensa no longo prazo, que tem uma visão de dono. No início, é aquela coisa, tu vai dar uma palestra, tu vai montar a apresentação, tu vai dar a palestra, tu vai arrumar o cofre, tu vai limpar o chão, tu vai ver se o banheiro tá 100%, tu vai olhar do início ao fim. E hoje, as habilidades, as necessidades para a empresa que está com mais de 65 bi são completamente diferentes da empresa que eu entrei, que tinha 80 milhões sob custódia. Caramba, loucura. E muito decorre, obviamente, de vontade pessoal. Você vai sempre buscar pessoas que têm cultura, que têm valores semelhantes ao teu. Eu, como vim do mundo da economia, entendo que concorrência é algo muito positivo, é algo que eleva a tua barra. Por exemplo, a gente estava falando aqui do Marcão. Quando eu vou falar sobre investimentos com ele, eu preciso ter a ciência de que ele tem muito conhecimento. Sim. Eu estou dentro de uma empresa onde eu tenho assessores, um time muito bom, de alta performance. Naturalmente, eu preciso elevar a minha performance e a gente tem essa cultura de compartilhar aquilo que cada um faz de bom, de levar para os colegas, de hoje, né, dividido ali em times, cuidando das pessoas que estão ali da maneira que cada um não é precisa, mas eu digo para todo mundo, não é uma questão de ajuda, é uma questão de contribuição. Quando você já tem valores, cultura, vontade, dedicação, a função da liderança, que hoje é meu principal papel, é contribuir para o dia a dia, é tirar problema da frente, é facilitar a vida das pessoas. E isso aconteceu comigo, fizeram isso comigo, me ajudaram ao longo da minha carreira, me trouxeram feedbacks que me engrandeceram, e a concorrência tem isso. Você está no maior escritório, o que mais cresceu. As pessoas ao teu lado cresceram também, cresceram muito rapidamente. Então você, querendo ou não, ou você mantém o ritmo e busca acrescentar, ou que você vai ficar um pouco mais para trás. Você comentou que a questão da cultura, né, que você acabou achando um lugar que tem a mesma cultura que a sua. Qual que é a cultura da FAMI? Hoje a nossa cultura ela é traduzida em um compromisso de todos, ter um cuidado com as pessoas, Tá. ter um foco no resultado, ter uma transparência, ter um dia a dia focado no resultado dos clientes, focado no resultado da empresa. A gente sabe que mercado financeiro é importante, você ter um crescimento de AUM, de o resultado dos clientes. A gente sabe, a gente acompanha o mercado ao longo dos anos e como que existe um foco em empresas que sim vão gerar um resultado de consistência no longo prazo. Como o nosso trabalho é um trabalho de solução financeira, é gerando solução financeira para os seus clientes que você vai ter crescimento. Entendi. E é se preocupando com as pessoas que estão na sua volta que você vai conseguir que elas gerem um resultado cada vez melhor, gerando ganho de escala, gerando ganho de escopo. Entendi. Você falou essa premiação que vocês foram agora semana passada, né, para Dubai, chamou, acho que se não me engano, 60 pessoas quase, né? Então, isso. Por que essas pessoas foram premiadas? Por exemplo, por que você foi premiado com essa questão? Assim? Qual que é o critério, né? Hoje a empresa possui diversas áreas. Tá. Área comercial, a gente trata ali PJ1, PJ2 e áreas de suporte. Cada área vai ter os seus parâmetros, as suas medidas. E tu vai ter qualidade no atendimento, você vai ter crescimento, você vai ter avaliação interna. Legal. Algumas pessoas foram
ganharam a premiação pela avaliação dos colegas que lidam com a pessoa todo dia. Que legal. Então, não é uma... Não é só resultado, Não. venda, tal. Você tem aí um conjunto de práticas aí, de variáveis, é isso? Assim, uma coisa que... Eu gosto muito de analogia. Tu já me conhece, a gente conversou algumas vezes, e analogia para mim é uma coisa que facilita muito o meu dia a dia. É importante quando a gente troca a nossa cabeça de DRE para balanço patrimonial. O que acontece? Muitas vezes o mercado financeiro tem essa característica curto-prazista, de olhar dentro de 3 meses. Qual que foi o resultado do trimestre? Tá. Qual foi o resultado Sim. dos 6 meses? Sim. Quando você muda do DRE ali para o balanço patrimonial, qual é a minha evolução ao longo do tempo? Legal. Tu cria uma cultura, tu cria uma visão estratégica, tu cria um comportamento para as pessoas que elas vão construir uma relação de longo prazo e também a valorização, ela ocorre através desse longo prazo. E aquela coisa, querendo ou não, a gente quando constrói algo de maneira positiva, valorizando a cultura de cada um, identificando potenciais e entregando aquilo que nós temos de melhor, as pessoas vão acabar crescendo, vão acabar evoluindo, meio que por osmose, não sei. Agora, né, nessa trajetória aí, você teve, qual que foi a maior dificuldade que você encontrou? Já pensou em desistir alguma vez, não? Foi fácil? Chega até a suspirar. Acho que a pessoa, que todo mundo que sentou aqui, tu tinha que fazer uns cortes. Foi fácil e todo mundo suspirando. E eu acho que ia dar um corte legal. Acredito que fácil ou difícil é muito da maneira com que você encara o teu dia a dia. Tá. Quando eu morava em Porto Alegre, a história ela tem a ver com isso. Quando eu morava em Porto Alegre, eu subia um morro que eu corria, e é um morro que não é muito íngreme, mas é um morro muito comprido. Toda vez que eu olhava para o morro, eu olhava para cima, eu corria pior, mais devagar do que quando eu olhava para os próximos passos. Tá. Quando eu vou conversar com as pessoas sobre carreira, sobre crescimento, etc., eu sempre trago para as pessoas o seguinte: qual que é o teu próximo passo? Qual que é o teu próximo movimento? O que você precisa fazer agora? Beleza, vamos fazer isso. Agora a gente vai evoluir. Vamos olhar lá na frente o que você quer e vamos quebrar isso em pedaços. Se a gente olha lá na frente, é aquela coisa, o cérebro do ser humano, ele tem uma visão muito linear. É uma progressão aritmética. Só que a nossa vida é uma progressão geométrica. Sim. É uma curva exponencial. Só que a gente não consegue ver isso. Eu vou começar a dieta quando? Na segunda. Vou começar a me cuidar quando? Semana que vem. Sim. Vou começar a fazer... Né? É sempre uma questão de linearidade. Quando a gente vai montar a nossa carreira, a gente, como eu tive essa bênção de conseguir fazer um curso de economia bom e fazer uma relação com o dia a dia, quando a gente vai montar nossa carreira, a gente vai encarar os desafios do dia a dia com uma visão de longo prazo, sabendo que é essa postura, é saber que vai errar, é saber que você não sabe tudo, é saber que você não faz previsão do futuro, é saber que não é porque a tua opinião econômica foi bem construída que ela vai estar certa. É uma coisa que eu converso muito com os clientes, converso muito com os assessores, com família, com amigos. Mas eu vi aqui um economista falando que tal coisa vai acontecer. Essa é a opinião dele. Ele não tem uma bola de cristal. Você vai formar a sua opinião, e isso não é uma garantia de que você vai estar certo. Então é muito mais um trabalho de curto prazo, de proximidade. Foi muito desafiador. Muitos momentos desafiadores. Acredito que esse que a gente está passando é um momento desafiador, porque a última vez que a gente teve uma taxa de juros nesse patamar foi antes do iPhone ser lançado. A gente ainda viajava com mapa, e é uma realidade que boa parte dos assessores não viveu. Sim. É uma realidade que as pessoas, querendo ou não, têm esse
vieses, e o viés de curto prazo com uma taxa de juros de 15% ao ano é algo que é muito atrativo para manter isso pelo T+1, T+2 e manter dentro dos próximos períodos. E é um desafio diário de construir uma carreira de assessoria, uma carreira de investimentos, um portfólio que seja de longo prazo, que as pessoas vejam valor no teu trabalho. Agora, né, essa Selic que você falou, poxa, realmente ela é uma das mais altas, né, nesse passado, nesse presente recente, vamos dizer assim, né, do que se você olhar nos últimos 10 anos e tal, né, a gente teve o boom da indústria quando estava 2%, né, como é que você faz hoje para convencer o cliente, né, para ele, com uma taxa dessa de 15%, fazer sentido o serviço de vocês? Porque ele não vai dizer assim, poxa vida, 15% eu deixo assim o meu dinheiro e tal, não preciso de assessor, né? Porque quando estava 2%, pô, sempre você tem uma motivação maior para ele procurar uma alternativa, né? Agora com esse 15% para ele deixar o dinheiro no bancão, como é que você convence o cliente? O que você fala para ele? A maior parte das pessoas com que eu ainda trabalho estão comigo há mais de 10 anos. Tá, ótimo. E pegamos taxas de juros a 14% ao ano. O pior momento econômico brasileiro, 2015 e 2016, a nossa história. Não, isso é uma coisa importante que você falou, né? Que a maior parte dos clientes com você já está há muito tempo, né? Quer dizer, então, no fundo, você acaba nessa visão que você está falando, você pensa realmente no longo prazo como cliente você não ganha uma vez só, né? Você acaba alongando aí num relacionamento. Esse é o segredo. É uma construção. A nossa profissão, ela é muito jovem. Ela é muito jovem e as pessoas ainda vêm conversar conosco, familiar, amigo, todo mundo. Sim. E tá tudo certo, porque é o padrão que as pessoas cresceram, que as pessoas viveram. Me dá uma dica de investimento aí. O que você tá fazendo agora? Aí vem uma brincadeira que eu fiz contigo ali nos bastidores. É a mesma coisa que você chegar para um fisiculturista que está há 15 anos treinando e dizer para ele que quer fazer o mesmo treino. Não estou dizendo que eu sou muito bom ou muito pior. É apenas uma questão de tempo, uma questão de experiência. Eu já perdi a quantidade de crises que eu já vivenciei. E momentos econômicos e políticos complexos. É uma questão muito relacionada com a pessoa. E às vezes, Fusaro, não é nem a questão do investimento, sabe? Às vezes a pessoa precisa de um auxílio no planejamento tributário dela. Tu vê muitas pessoas que teriam um benefício de ter uma previdência e descontar imposto de renda que nem sabem essa possibilidade. Às vezes é muito mais simples do que aumentar a taxa de juros. É fazer um planejamento patrimonial, é fazer um planejamento tributário, é reduzir algumas questões ali de custos financeiros que a pessoa tem, que você já consegue gerar um resultado superior a uma rentabilidade de investimentos. Legal. Esse é o valor agregado, né? É engraçado isso, porque às vezes você pensa em querer dar um maior retorno, quando na verdade a pessoa tem um problema mais simples, é isso que você está dizendo, né? É uma questão... É muito comum essa questão tributária passar ao largo da avaliação de investimentos da pessoa. Ou seja, você tem que entender primeiro a necessidade, isso está dizendo, essa que você acha que é o segredo do cliente. Eu uso muito, tomo a liberdade de usar muito a comparação da nossa profissão com o médico. Se o médico não fizer um diagnóstico bem feito, a probabilidade de ele acertar no tratamento é quase zero. Se você sentar na frente de um médico e disser para ele, doutor, gostaria de tal coisa, e ele te entregar uma receita e dizer, pode ir embora, você vai se sentir como um produto. Você quer fazer o quê? Você quer ser bem tratado, você quer que seja feito um diagnóstico correto e que sejam apresentadas soluções para você. Você pode ter o melhor hospital do mundo, mas se aquele diagnóstico não for bem feito, se a preocupação não for genuína com você, não adianta ter a melhor estrutura do mundo, Entendi. O teu problema não vai ser resolvido. Entendi. No mundo dos investimentos, com uma taxa de juros a 15% ao ano, esse pensamento de não existe problema nenhum é muito natural. E muitas vezes nem tem problema. Muitas vezes é apenas um ajuste fino que vai fazer com que tu consiga ter um resultado melhor. E ajuste fino
é necessário ter profundidade, é necessário ter conhecimento, é necessário ter profundidade com a pessoa para que você realmente consiga agregar para ela de maneira verdadeira. Taxa por taxa é algo que a gente já viu ao longo do tempo. Isso não se sustenta. Isso é muito mais DRE do que balanço patrimonial. Que legal. Quando você consegue construir um planejamento patrimonial que passa as gerações, isso realmente gera um valor agregado muito maior. Qual foi o maior conselho que você já recebeu? Não seja muito técnico. Ah, é? Vamos só. Quando a gente... Eu vim do mundo acadêmico. Sim. E o mundo acadêmico é muito técnico. Tá. A linguagem, ela é muito formal. Os termos... e eu vejo isso muito no mercado financeiro. Tá. Eu estava até brincando contigo como eu busco utilizar menos termos. Não falar IPCA, inflação, não fala CDI, taxa de juros. Isso é uma dica legal. Porque eu vim desse mercado e as pessoas, e não é culpa de ninguém, né, Fusaro? As pessoas têm uma característica de não se interessar tanto pelo tema. É uma característica de falar mais sobre outros temas. Dinheiro nunca foi uma pauta tão grande assim do... Investimento nunca foi uma pauta tão grande assim do brasileiro e das escolas. E como vim do mundo acadêmico, eu ainda tinha a naturalidade do viés. E foi muito traduzir isso para o dia a dia, falar comercialmente isso é ruim, né? É horrível. É horrível. É horrível. É bonito de alguém falar. Sim. Tu vê, assim, eu assisto muito podcast. Sim. Né, da Trígono, assisto um monte. Sempre acompanho os podcasts da Trígono. E os podcasts que são mais visualizados, os mais curtidos, são aqueles das pessoas que falam da forma mais simples. Sim. E, querendo ou não, tu tem que levar isso para as pessoas. Isso aprendi muito no restaurante quando eu era garçom. Facilita a vida delas. Não adianta falar termos que a pessoa não vai entender. Traduz isso para o dia a dia de maneira que ela entenda. Porque não é a realidade, né? Sabe o que você me lembrou? Tinha um chefe, cara, muito legal, Ita, tal, adoro ele, mas quando a gente ia conversar, como ele teve essa formação, então às vezes ele gostava muito de mergulho. Então muitas vezes ele falava de mergulho para mim, só que ele não falava assim, pô, da beleza do lugar. Ele falou, olha, porque teu cilindro tem tantos bar. Cara, fica muito chato, porque você sente um imbecil. Você não entende nada. Não, imagina tu sentar na frente de alguém e a pessoa... começar a te trazer termos que você não vai entender absolutamente nada. Isso vai te gerar muito mais medo e insegurança e vai te gerar um comportamento de preservação do que um comportamento de busca por conhecimento. Sim. É algo que para mim foi muito E normalmente as pessoas valioso. concordam, né, para não criar aquela coisa que não está entendendo nada, mas no final não é uma conversa boa, né? Qual que era o teu comportamento? Agora eu vou fazer uma pergunta, vou tomar a liberdade de perguntar pro Fusaro. Fusaro, volta lá atrás, lembra da época do colégio, quando a professora perguntava para você e para os seus colegas alguma dúvida depois que ela apresentava a matéria? Ninguém levantava a mão. É verdade. Por quê? Porque as pessoas, né, isso a gente carrega. Sim. Muitas vezes. As pessoas muitas vezes têm uma vergonha de perguntar. É verdade. E se você usa termos complexos, você vai aumentar a distância para essas pessoas. Hoje, as pessoas com as quais eu mais tenho convívio no dia a dia são as pessoas do meu time. E eu tenho pessoas que são mais jovens, têm mais experiência, mais tempo de banco, menos tempo de banco, mais tempo de assessoria, de formações acadêmicas diferentes, de culturas diferentes. Uhum. Com cada um eu vou conversar de uma maneira diferente. A estrutura é a mesma, porém, cada um necessita a contribuição de cada pessoa é personalizada. A linguagem é personalizada para que eu consiga identificar o melhor resultado de cada um. Uso muito uma analogia que é a equipe de Fórmula 1. Tu pode ter a melhor equipe do mundo, só que se você entregar o mesmo carro para o Felipe e para o Fusaro,
a probabilidade de a gente ganhar alguma coisa é zero. É verdade. Cada pessoa precisa ter um carro feito para si. É verdade. E isso é uma coisa que me ajudou muito ao longo da carreira. Aproveitando isso, né? Se você tivesse que dar uma dica, né, para quem está começando, com um assessor, para quem quer entrar nesse mercado no início da carreira, o que você sugeriria para essa pessoa? Primeiro, falar com a RH da FAME. Boa. A gente tem uma cultura de agregar e ajudar as pessoas que estão começando. Sempre foi nossa cultura fazer isso. Tá. Agora, tirando a propaganda, ter uma cabeça de, primeiro, longo prazo, tirar um pouco o desapego do curto prazo, cuidar com erros, não tentar adivinhar o futuro, e assim, as coisas vão se conversando. Por quê? Tem que cuidar de não ser expulso do mercado. Tô usando um termo pesado aqui? Tô, mas é cuidar com o teu dia a dia, cumprir com os combinados, executar o combinado, levar o conhecimento, as informações da melhor maneira possível e buscando fazer recorrência de perguntas de alinhamento, entender se todo mundo entendeu o que você está levando. É fundamental ter essa clareza, é fundamental ter esse pensamento de longo prazo, cuidar das pessoas, não como se fosse um DRE, não como se fosse um resultado trimestral, e sim como um balanço patrimonial de uma empresa que você vai construir ao longo do tempo. E essa é uma característica que a gente vê muito nos Estados Unidos e no Brasil não vê tanto, que é o pensamento, planejamento intergeracional. Isso você vê pelas empresas, quantas empresas no Brasil passam da segunda, terceira geração. E querendo ou não, o patrimônio ele acaba seguindo no mesmo caminho. Você vê ali um crescimento patrimonial e depois uma dilapidação patrimonial. Tem diversos casos sobre esse. E quando tu constrói isso com o teu cliente, tu gera um valor, tu gera uma perpetuação dessa construção, você deixa um legado, você realmente contribui não somente para aquela pessoa, mas para a família dela. Muito bom. Falando um pouquinho da FAME, né, você falou que foi a junção, né, de duas empresas, hoje está com 65 bi, né? Conta um pouquinho aí da FAME para nós hoje. Que produtos ela trabalha, que verticais ela tem? Hoje a FAME, a fusão da Messing com a Faros, dois dos maiores escritórios investidos pela XP. Hoje a gente se posiciona muito como uma empresa de soluções financeiras. O nosso core business é investimentos. Nosso core business, nosso principal trabalho é o trabalho de assessoria. Junto com isso a gente tem o Faros MFO, a gente tem a Persevera, para fundos abertos, fundos de previdência. Persevera é asset, né? É a nossa asset. Tá. A gente tem a Hollander também, que é nosso wealth nos Estados Unidos. Além de tudo isso, nós temos diversas áreas que visam contribuir para o resultado financeiro do nosso cliente. Tá. A gente, na parte de investimento, sempre se criou aquela ideia, o comportamento, e você inclusive fez a abertura disso, um fundo high grade D5 que entrega 107 de CDI. O que a gente está falando quando a gente fala isso, né, Fusado? A gente está falando para as pessoas, pesquisa que o bolso direito do investimento pode ser melhor do que aquilo que você tem hoje. Sim. Porém, tem o outro bolso, que é o bolso do gasto, do custo, que aí você vai olhar para o resultado tanto das famílias quanto das empresas. Sim. É crédito, é financiamento, é consórcio, câmbio, coisas que muitas vezes são apresentadas como se fossem commodities. Olha eu falando economias aqui, como se fossem produtos que não têm diferenciação. Sim. E tem muita diferenciação. Financiamento, consórcio, eles têm um nome único, porém, quando você vai olhar profundamente, você consegue identificar que cada um tem uma característica e destinação para cada pessoa. E a FAME é uma empresa de
assessoria, de serviço, de atender o nosso cliente. Então, todas as áreas têm a cultura de entender a necessidade, fazer as perguntas necessárias, apresentar aquilo que realmente faz sentido para o cliente final, seja pessoa jurídica, seja pessoa Quantos física. assessores tem hoje a FAMI, mais ou menos? Hoje a FAMI está com mais em torno de 300 assessores. 300. Os principais escritórios hoje, a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte e Caxias do Sul, além de outros escritórios que a gente tem espalhados pelo Brasil. Esses são os principais. Jundiaí, Santos, a gente tem os escritórios espalhados pelo Brasil. O que mais te empolga hoje no mercado? O que mais me traz uma visão de futuro bacana é quando a gente olha para o mercado brasileiro, a gente vê que a gente não virou nem a primeira geração e a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para construir, muita colaboração a ser feita. Legal. Se fala muito, comentou essa questão da taxa de juros, né, 15% que está hoje. Vai cair? Eu não sei. Vai subir? Eu não sei. Existe uma perspectiva, existe uma probabilidade. Vai acontecer? Não existe garantia. Sim. Porém, eu sei que fazendo um trabalho bem feito com as famílias que eu atendo, com os clientes, existe um mar de oportunidades que não são tão óbvias, que não são tão banais, que não são tão triviais, como é o caso do investimento. Você pode contribuir de maneira muito positiva através de outros segmentos. E isso é uma coisa que me motiva muito. Me traz um insight, me traz ideias, me traz uma visão de que muito pouco tempo é muito relativo. Para quem está aqui há 13 anos, 15 anos no mercado, em pouco tempo a gente vai ser muito mais reconhecido do que é hoje. Hoje tu vai falar com as pessoas, assessor de investimentos, planejador financeiro. Eu fiz o meu CFP, eu não falava que eu era CFP, porque as pessoas faziam a menor ideia, não gerava nenhum benefício para as pessoas, porque não fazia a menor ideia da diferenciação e o quanto isso gera de resultado superior para aquele atendimento no dia a dia. Sim. Então, eu sou muito positivo, tenho uma visão muito positiva em relação ao nosso mercado. A concorrência é algo que é muito bom porque eleva a régua de todo mundo e é importante que a gente, no nosso mercado, a gente cada vez mais tem essa visão de longo prazo. E tem alguma coisa que te preocupa? Preocupações são coisas que todo dia a gente acorda, principalmente com não fazer o dia a dia. Essa é a minha maior preocupação, Fusaro. Eu acho que assim, essa brincadeira da academia, da dieta, etc., é uma coisa que a gente vê profissionais, especialmente da parte do esporte, né, entre quem tem sucesso e quem não tem. O cara que tem sucesso, ele acorda de manhã, ele não está no melhor dia dele, mas ele vai treinar. Eu vou ter todos os dias o meu melhor dia como líder, como head, como assessor de investimentos. Eu não vou todos os dias ser o meu melhor. Porém, eu estar lá todo dia, dar valor para as pequenas partes da vida, dar valor para todos os dias buscar fazer o meu melhor, e de saber quando eu erro, pedir desculpas, não ter essa questão do ego, buscar diminuir ele, acho que é a maior preocupação, porque tu lida com pessoas, é minha função, é um dos dogmas da empresa, é um dos valores da empresa cuidar de gente. E a gente, quando pensa nisso, pensa de maneira grandiosa. Porém, o teu dia a dia também é relevante. Cuidar de gente é todo dia. E saber, tu vai ter dia bom, tu vai ter dia ruim. No dia ruim, tu vai ter que cuidar de gente. Vai ser maravilhoso? Provavelmente não vai. Provavelmente tu vai ter que pedir umas desculpas alguns dias depois. É do jogo. Mas você vai fazer o que você precisa fazer. E esse descuido com o dia a dia, muitas vezes é a minha maior preocupação. Porque assim,
O mercado ninguém controla, a taxa de juros ninguém controla, a política ninguém controla, o que vai acontecer com o ouro, com o Bitcoin, com a taxa de juros, com a inflação, é algo que, né, a gente tem que ter esse desapego em relação ao futuro. Você pode ter formas de buscar uma ideia, uma previsão, a gente tem ferramenta estatística para isso, fiz economia para isso, e ao mesmo tempo fazer todo dia. Ter a humildade de não importa quanto tempo você tem de mercado, não importa quanto você construiu, não importa o quanto você chegou. Tenha clareza de que se você parar de fazer no teu dia a dia, alguém vai fazer e vai tomar a tua posição. Excelente. Agora a gente vai para o último bloco, que é o que eu gosto mais. Que Vou é até aquele... tomar água. Fica à vontade. Que é o nosso momento Maria Gabriela. É o bate-papo rápido aí. Tá pronto? Acredito que sim. Uma cidade inesquecível. É a cidade em que eu trabalhei, que é em Klein Village, fica em Lake Tahoe. Para quem não conhece, Poderoso Chefão 2, é a casa do Michael, naquela região ali. Ah, que legal. É uma região linda. Eu quero aprender a... Tem fórmula mágica para aprender a errar menos? Tô brincando. Acredito que errar é uma coisa que a gente tenta evitar, mas é algo que a gente busca aprender com isso. E quanto mais rápido você consegue perceber um erro, quanto mais rápido você consegue corrigir a rota e melhorar, melhor você consegue ter um dia a dia, uma vida, um resultado feliz. Acho que essa transição é algo que a gente, como assessor, como empresário, como gestor, busca fazer todo santo dia, que é evoluir nessa transição. Errar, aprender, ajustar e evoluir rapidamente. Um livro, um filme, alguma coisa que marcou a sua vida? Então, tem o livro ali, o 1984, do George Orwell. Para mim, o 1984, ele é início do conhecimento, o início do que veio depois. Boa. Um prato predileto? Churrasco, não tem como ser diferente disso. Não tem como ser diferente disso. Qual música que você gosta mais? Uma trilha sonora? Tem alguma coisa que você... Eu fui criado à base de Queen. Oh, que legal. Eu fui criado à base de Queen. Ia pra viajar com os meus pais de carro. Memória sempre. Queen. Você teve algum investimento que você fez fora da curva? Assim, vale tudo. Comprou um apartamento que você não devia ou, sei lá, qualquer coisa assim que... Faz muito tempo isso. Comprei uma carta de consórcio, não sabia direito como funcionava, faz uma vida já. O importante é que... Conseguiu resolver. Não, consegue resolver e aquela coisa, conhecimento. Não foi uma coisa, porque eu fiz, não tinha conhecimento, a culpa é disso, do objeto. Não, a culpa é minha. Sim. Eu tenho que saber. Uma pessoa que admira. São muitas pessoas que contribuíram ao longo da minha vida, são inúmeras pessoas que eu sou grato. E assim, é óbvio, querendo ou não, pai e mãe, claro. São as pessoas que, naquele momento que você está construindo a sua personalidade, que vão te impor as barreiras ali para tu não fazer muita besteira quando jovem. Legal. E para a gente fechar, Guerra, o que você acha assim, o que é o sucesso para você? Sucesso é você perceber que você consegue contribuir de maneira positiva para as pessoas que estão na sua volta. Cara, muito obrigado, agradeço aí, pô, baita aprendizado, muito legal, super interessante, de novo, parabéns aí pela carreira, pela pessoa, gostei bastante, Advisor, espero que vocês tenham gostado também. Se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, Guerra. Fusado, prazer conversar contigo, conforme eu comentei, né, Marcão veio aqui, deu show de bola, fez o show e eu tô aqui buscando contribuir um pouco ali com o dia a dia de alguém que não veio de uma família abastada, não era pais que trabalhavam, que tinham condições, conseguia estudar, aquela coisa, mas não vinha de uma família do mercado financeiro, não vim de São Paulo e estamos aqui contribuindo com pessoas, com clientes, de uma maneira que todo mundo, assim, que tem esse sonho, que tem esse objetivo, sim, tem um caminho, tem a possibilidade
E o mercado brasileiro tem muito a crescer ainda nessa personalização de serviços financeiros. É algo que quem fizer a coisa certa no longo prazo, com a cabeça certa, vai ter um resultado muito positivo. Legal, show de bola, obrigado. Advisors, mais um episódio aí do Trígono Coffee, eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado também. E vamos para o próximo, um abraço a todos.